Vamos à aula de número 28 da série Primeiras Frases em Japonês. E nas aulas anteriores a gente viu nossos primeiros verbos, né? A gente já viu o verbo aru e o verbo iru, que significam em essência a mesma coisa e tem o sentido de estar, haver, existir, né? A gente viu várias frases de exemplo usando eles. Agora eu vou ensinar um outro verbo, que é um verbo mais padrão, por assim dizer, que representa uma ação, que é a ação que significa comer, ok? E o mais importante dessa aula não é essa palavra em si, não é o verbo, e sim esse padrão de frase que você vai ver, que a gente vai repetir em todas as frases o mesmo padrão, apenas trocando as palavras. E aí você vai absorver esse padrão e com isso você vai começar a entender também como funciona essa partícula. Para começar aqui na primeira frase, né, antes de eu falar sobre ela, o verbo é esse daqui, ó, taberu, ok? Taberu significa comer, beleza? E ele vai estar presente em todas as frases aqui dessa aula. Na primeira frase, nós falamos o seguinte, mikan o taberu, comer tangerina. Nós temos esse taberu, que significa comer, e temos aqui essa palavra mikan, que significa o nome de uma fruta, tangerina. Aqui nós temos a partícula o, que é a primeira vez que está aparecendo também. E aí já fica a dica. Nesse padrão, para estas frases, neste verbo, a partícula o vai indicar o que a pessoa de quem você está falando ou você come. Então, o que acontece? Nós temos aqui o verbo, taberu, e quem come, come alguma coisa. Né? Em português, essa alguma coisa é chamada de objeto direto. Né? Quando a gente estuda português lá na escola, sempre fala, quem come, come alguma coisa. O que come? Isso é o objeto direto. No japonês, a partícula o vai indicar esse objeto, ok? Então, taberu, comer. Aquilo que a pessoa come vem antes da partícula o. Então, nesse caso, mikan o taberu. Mikan é o que a pessoa come. Se você vê uma frase dessa e você entende o verbo, entende a partícula aqui, entende esse bloco, mesmo que você não saiba o significado de mikan, você está sabendo que está falando que come essa coisa chamada mikan, que você não sabe ainda o que é. Ou seja, você já entende o contexto, você já entende a situação, né? Vamos ver mais uma frase aqui, seguindo o mesmo padrão, e todas as frases vão seguir esse padrão. Temos aqui, ó, ringo taberu, comer maçã. Aqui nós temos o nome de uma outra fruta, que é ringo, significa maçã. Ok? E temos aqui novamente a partícula o. Quem come, come alguma coisa. A coisa que ele come vem com a partícula o. Então, ringo taberu. Vamos para mais uma frase, mesmo padrão. Essa aula inteira a gente não vai mudar, a gente só vai trocar as palavras. Ramen o taberu. Comer lamen. Né? Lamen é um prato japonês, né? Não de origem japonesa necessariamente, mas é famoso no Japão. Então, ó, ramen, ele tem esse prolongamento aqui no hiragana, no katakana, né? Começa com o katakana ra, e aí ele tem esse prolongamento, você vai falar ra, né? Ramen. Aí temos a partícula o e o verbo taberu. Perceba o seguinte, uma vez que você aprende esse padrão, né? Mesmo que ninguém te explique a função da partícula, você vai falar corretamente e você vai entender. Para pensar numa criança japonesa que está aprendendo o japonês como primeira língua. Ela não sabe falar nada e aí ela começa a aprender a falar escutando os adultos. Ela não tem nenhuma explicação gramatical a respeito das partículas. Até porque ela nem sabe, ela nem teria condições de entender ainda, né? Ela simplesmente repete o padrão, mesmo sem saber o porquê. E ela fala corretamente porque ela repete as pessoas que estão falando corretamente. Você tem que absorver isso para você, né? Olha só, todas essas frases aqui seguem o mesmo padrão. A partícula o para este verbo indica o que a pessoa come. É só você repetir o padrão e trocar a palavra. Vamos ver mais um exemplo. Kare raisu o taberu. Comer
curry com arroz. Essa palavra aqui, ó, kareraisa, é um prato também comum no Japão, que é aquele molho de curry junto com arroz, né? Normalmente é dividido um do lado do outro, tudo mais. Muito bom, se você for pro Japão, não deixe de comer. E aí partícula o, né? Indicando aqui, kareraisu taberu. Essa primeira parte da palavra, né? Kare é o que significa o curry. E esse rice, ele é derivado do inglês de rice, que significa arroz, né? Algumas pessoas podem perguntar, mas não existe uma palavra em japonês que significa arroz? Existe, mas aqui você tem que tratar como um bloco. O nome é kareraisa, ok? É o nome do prato, beleza? Mais uma seguindo o mesmo padrão. Sushi o taberu, comer sushi. Aqui nós temos, né? Mais uma comida tipicamente japonesa, sushi. E aí nós temos a partícula o. E temos o verbo taberu, que significa comer, ok? Então significa comer sushi. Esse verbo, nessa forma que ele tá, a frase está no presente, tá? Ela é uma afirmação também. A gente já viu no outro verbo que a gente estudou a questão da forma conclusiva, outras formas que o verbo tem, né? Por enquanto a gente não está entrando nesse mérito para esse verbo e também não estamos falando de regras, né? Vamos aprender uma coisa de cada vez. Mais um exemplo. Tempura o taberu. Comer tempura. Essa palavra aqui, ó, tempura, é outro prato japonês, que na verdade ele é derivado, ele veio de fora, ele veio de Portugal, se não me engano, onde tem, sei lá, alguns vegetais fritos ou frutos do mar bem fritos, tá? Tempura, partícula o, tempura o taberu, comer tempura, ok? Mais um exemplo aqui. Okonomiyaki o taberu, comer okonomiyaki. É outro prato aqui, né? Okonomiyaki. Que nem tem tradução porque é original em japonês, né? Nome de comida, né? Muitas vezes quando ele é típico de algum lugar e não existe no outro país, ele nem tem, ou não existe assim, tipicamente ele nem tem tradução, né? Mesma coisa que perguntar como que fala feijoada em japonês. Não existe, eles falam feijoada, né? Pega a palavra em português e traz para o idioma. Mesma coisa nesse caso, tá? Então, okonomiyaki. Tem vários pratos com essa palavra aqui, ó, yaki. Ele dá a ideia de frito, tá? Então tem o okonomiyaki, takoyaki e assim por diante. Mais um exemplo. Chōshoku o taberu. Tomar café da manhã. Temos aqui a partícula o. E a primeira palavra que temos, essa aqui, ó. Chōshoku. Café da manhã. Aqui a gente cai na questão do significado versus tradução, né? Eu sempre falo para vocês, você tem que se concentrar em entender o que as coisas em japonês significam. E aí você traduz isso para o português de uma forma que soe natural em português. Em português, a gente não tem o hábito de falar, eu vou comer o café da manhã. A gente fala tomar o café da manhã, né? E quando a gente fala café da manhã, café é uma bebida, mas ela representa tudo que você pode comer ou beber durante a manhã, né? Em japonês, você não usa esse café da manhã. Você tem uma outra palavra para isso, que é o chōshoku. E se fazer uma análise da etimologia dessa palavra, esse primeiro kanji aqui significa manhã, e esse segundo aqui é o mesmo do verbo que a gente está estudando, que significa comer. Então é tipo a comida da manhã. Então eu vou comer a comida da manhã, comer o café da manhã. Tá? Uma vez entendido a essência dessa frase, você traduz para o português do jeito que a gente fala em português, né? Mas qual que é a essência da frase? Taberu, comer. Quem come, come alguma coisa. A partícula o está indicando o que ele come. Chōshoku, que é a refeição da manhã. Beleza? Aí, entendido isso, a gente traduz para o português. Tomar café da manhã. Beleza?
Toda língua tem sinônimos, né? O que são sinônimos? Duas palavras diferentes que significam a mesma coisa. E na maioria das vezes a pessoa só escolhe qual que ela quer falar sem nem pensar o porquê está escolhendo. Mesma coisa vai acontecer aqui. Eu tenho outra frase que significa tomar o café da manhã, né? Só que ele falou asagohan o taberu. Asagohan o taberu. Partícula o. E aqui nós temos essa palavra, asagohan. Significa café da manhã. Também, ok? Mesma coisa. Temos aqui choshoku, café da manhã. Asagohan também significa café da manhã, ok? E uma outra bem parecida, né? Hirugohan o taberu, almoçar. Novamente aqui a gente tem diferença de significado e tradução. Partícula o. Aí temos aqui essa palavra. Essa palavra significa o almoço, ou melhor, a refeição da tarde. Em japonês não existe o verbo almoçar, né? Em português, almoçar é um verbo. Eu almoço, tu almoças, ele almoça. Em japonês não existe o verbo almoçar. Você fala comer, né? Taberu. Comer o quê? A refeição da tarde, que é o almoço. Então, hirugohan o taberu. E aí, uma vez entendido isso, né? Ó, o ato de comer, taberu, partícula o, indicando o que come. O que ele come? A refeição da tarde. Aí, como que a gente fala essa ideia em português? Por acaso, a gente tem um verbo chamado almoçar que transmite essa mesma ideia. Então, a gente traduz dessa forma. Mas lembrando sempre que significado é diferente de tradução. Bom, nessa aula, todas as frases foram seguindo o mesmo modelo, o mesmo padrão. E a principal lição aqui para você é... Bom, isso aqui é as primeiras frases em japonês. Então, você aprendeu um verbo novo, né? Você aprendeu um modelo de frase, um padrão de frase que você pode trocar ali o objeto por outros nomes de comida e aí você está conseguindo transmitir a ideia de comer tal coisa, comer outra coisa e assim por diante, ok? Isso aqui é importante, por mais que pareça simples, à medida que você repete esses padrões e vai sendo exposto, você vai ganhando um feeling, vai desenvolvendo em você uma intuição para entender frases mais complexas, ok? E vai aprendendo a pensar em japonês também. Além desse verbo, vimos essa partícula, né? Que nesse caso aqui indica o objeto direto, indica o que a pessoa come. E não se preocupe ainda com o uso dessa partícula em outros verbos. E mais importante, não saia usando ela em todos os verbos. A gente vai aprender aqui sempre, aprender um verbo e qual partícula funciona para aquele verbo e o que ela faz para aquele verbo. Dessa forma é bem mais eficiente, ok? Então essa é a aula de hoje. Deixa seu comentário dizendo o que você achou. Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. E a gente se vê na próxima aula. Essa é a aula de número 28. Tem mais ainda pela frente.